Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Então, a aula de hoje nós vamos responder exercícios sobre oscilações e ondas, né? A última matéria de exercícios sobre esse conteúdo, tá ok? A aula, né? As aulas, para falar a verdade, sobre conteúdo e os outros exercícios vocês encontram lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Então, você acessa a plataforma, lá você vai encontrar todo esse material, tá ok? Então, vamos para a primeira questão de hoje. A questão diz o seguinte, ó. Quando o feixe de luz monocromático passa do ar para a água, né, o que vai mudar? Letra A, o comprimento de onda e a velocidade de propagação. Letra B, a velocidade de propagação e a frequência. Letra C, a frequência e a amplitude. Letra D, a frequência e o comprimento de onda. E letra E, o comprimento de onda e o período. Bom, primeiro a gente vai ter que dizer o seguinte, né? A gente vai ter que explicar o que é um feixe de luz monocromático. Um feixe de luz monocromático, né? Mono vem de um, cromático, né? Faz relação à coloração, à cor, tá certo? Então, monocromático quer dizer que é um feixe de luz que só tem uma cor. Ele pode ser azul, ele pode ser vermelho, ele pode ser verde, ele pode ser amarelo, tá certo? Ele só não pode ser, para ser definido como uma luz monocromática, ele só não pode ser o branco, porque o branco ele é o resultado, né, de todas as cores luz. Então o branco ele é uma mistura. Então ele não é monocromático, ele é resultado de uma mistura de todas as cores. Tá certo? E ele também não pode ser o preto, porque o preto, na verdade, ele é a ausência de luz. Ok? Então a cor preta, a cor luz preta, né, que na verdade não existe a cor luz preta, ele é a ausência de cores. Certo? A ausência de luz, a ausência de cores. E o branco, ele é a mistura dessas cores, de todas elas. Tá certo? Então, quando nós tratamos uma luz monocromática, nós estamos pegando uma cor, né, exceto o branco e o preto. Tá certo? Então, esse é o monocromático. Então, ele vai passar do ar para a água. Se ele vai passar do ar para a água, esse feixe de luz monocromático, ele vai sofrer um processo que nós chamamos de refração. Quando ele passa de um meio para o outro. Tá certo? Por que nós estamos falando da luz? Porque a luz é uma onda. Tá certo? Nós estamos dando um tratamento ondulatório para a luz. Então nós estamos tratando aqui do conteúdo de ondulatória. Tá ok? Porque pode confundir, professor, você está falando de óptica dentro da aula de ondulatória. Sim, porque a luz é uma onda, é o tratamento ondulatório dela. Então, quando ele sofre a refração, o que é que vai mudar? Nós vamos ter algumas mudanças, tá certo? Algumas mudanças irão acontecer para poder sofrer aquele desvio, tá certo? E quando há essa passagem de luz, né, dessa luz monocromática de um meio para o outro, né, o que vai mudar? Vai ser o seu comprimento de onda e a velocidade de propagação, certo? O comprimento de onda, gente, porque quando ele passa de um meio para o outro, as frentes de onda elas vão sofrer desvios. Elas sofrem desvios e no momento que elas sofrem esse desvio, elas vão diminuir ou irão aumentar. Vai depender do meio, se ele é mais ou se ele é menos refringente. Tá ok? Então, por conta dessa mudança, desses desvios que irão acontecer, nós temos, não é, essa variação no comprimento de onda. E, consequentemente, nós temos uma mudança de velocidade, né? A velocidade de propagação dessa onda vai mudar. O que não vai mudar é a sua frequência. A frequência permanece a mesma. Ok? Então muda o seu comprimento de onda e muda a sua velocidade, tá certo? Olha a letra B, velocidade de propagação e frequência. A velocidade tudo bem, mas a frequência não. Tá ok? Letra C, a frequência e a amplitude. Certo? Nós não temos a mudança deles, né? Letra D, a frequência e o comprimento de onda, também não, né? E a letra E, né, o comprimento e o período. Né? Lembra-se que o período, né, é o inverso da frequência. Então, se nós mudamos um, inversamente nós também iremos mudar o outro. Tá ok? Então, nós temos a mudança no seu comprimento de onda. Com isso, nós temos a velocidade de propagação também mudando. Tá ok? Por que, que não vai mudar a frequência? A gente consegue ver isso na questão da própria cor. Certo? Quando uma luz monocromática ela passa de um meio água para um meio ar ou do meio ar para a água, a cor permanece a mesma.
O que vai mudar é só o desvio que essa luz ela vai sofrer por conta, não é, das suas frentes de onda, né, seus comprimentos de onda e da sua velocidade, tá ok? Mas a coloração ela continua a mesma. Então por isso que não tem a mudança na sua frequência, tá certo? Então vamos para a questão 2. A questão 1, bem simples, né? A questão 2, ó. Qual ou quais, né, características da luz, né? Aí tem um espaço, comprimento de onda, frequência e velocidade, né? Então, um espacinho, mudam de valor quando, né, a luz passa do ar para o vidro, certo? Então, qual característica, né? Pode ser o comprimento de onda, frequência e velocidade, certo? Vão mudar de valor quando a luz passa do ar para o vidro. Então, letra A, apenas a frequência, né? Letra B, apenas a velocidade. Letra C, a frequência e o comprimento de onda. Letra D, a velocidade e o comprimento de onda. E letra E, a frequência e a velocidade. Então, nós temos que saber quais aqueles que mudam, né? A exemplo da questão anterior, ok? Então, quando vai passar do meio ar para o meio vidro, é a mesma relação que nós fazemos do meio ar para o meio água, ok? Então, é a mesma relação que a gente vai fazer. Então, o que é que vai mudar? Vai mudar apenas a frequência, vai mudar apenas a velocidade, vai mudar a frequência e o comprimento de onda, vai mudar a velocidade e o comprimento de onda, ou vai mudar a frequência e a velocidade? Claro que vai ser a velocidade e o comprimento de onda, a exemplo da questão anterior, certo? Mais uma vez, dando o comportamento, né, dando o comportamento ondulatório para a luz, o comprimento de onda, né, frequência e velocidade, entre os três, nós temos um que vai se manter constante, que é a frequência, e nós temos dois que irão mudar, velocidade e o comprimento de onda, né, que vai se manter constante, é a frequência e velocidade e comprimento de onda mudando, tá ok? Então nós temos resposta à letra D. No caso da letra A, apenas a frequência, aí não, né? A frequência vai ser aquela que não vai mudar, vai permanecer constante. Tá ok? A frequência ela permanece a mesma. Então a gente consegue ver lá na própria coloração. Né? Letra B, apenas a velocidade. Para a velocidade mudar, nós temos que mudar alguém, né, dentro da equação. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Tá ok? Se a frequência não muda, nós temos o comprimento de onda mudando para poder a velocidade também mudar. Certo? Então tem que lembrar que a velocidade é o resultado desta equação. Tá ok? Se tem alguém nesta equação que vai permanecer constante, o outro alguém vai ter que mudar para poder o resultado ser outro. Tá certo? Letra C. Frequência e comprimento de onda. Certo? Aí nós poderíamos ter o seguinte, por exemplo, se eu mudo a frequência e eu mudo o comprimento de onda de tal forma que, né, eles vão ser grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobro a frequência e eu divido por 2 o comprimento de onda, o resultado da velocidade vai ser o mesmo. Ou seja, eu mudei os dois, mas não mudei a velocidade. Certo? E não é isso que a gente quer. Porque a gente sabe que quando passa de um meio para o outro, há uma mudança da velocidade. Então a frequência permanece a mesma e eu tenho a mudança apenas dos outros dois, que é a velocidade e o comprimento de onda. Certo? Então por isso que a gente não pode ter a frequência e o comprimento de onda mudando ao mesmo tempo. Porque eles podem mudar numa proporção em que o resultado seja igual. E não é interessante para a gente isso, né? E na letra E, frequência e a velocidade, certo? Aí a gente manteria o comprimento de onda constante. Porém, se ele vai passar de um meio para o outro, vai sofrer aquele desvio, o comprimento de onda ele acaba mudando, né? Ele vai diminuir ou ele vai aumentar, dependendo do meio que nós estamos falando. Certo? Se acontecesse de a frequência e a velocidade mudar o comprimento de onda permanecer o mesmo, nós não teríamos ali um processo de refração, né? Nós não teríamos ali o processo da mudança, né? Da passagem, desculpa, dessa onda de um meio para o outro. Simplesmente ele estaria se propagando no mesmo meio. Tá ok? E não é o que o texto diz. Ele diz que vai mudar do ar para o vidro. Certo? Então tem essa mudança
de local, né, de meio em que essa onda ela vai se propagar, certo? Então vamos para a questão 3. Na questão 2, resposta a letra D, a exemplo da primeira, né? Na questão 3 diz o seguinte, preste atenção. Um pianista está tocando seu piano na borda de uma piscina. Para testar o piano, ele toca várias vezes uma nota musical de frequência 440 Hz. Uma pessoa que eu escutava fora da piscina mergulha na água. Dentro da água, esta pessoa, né, escutará, letra A mesma nota, ou seja, a mesma frequência. Letra B, uma nota com frequência maior, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída. Letra C, uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída. No caso, frequência menor, né? Na letra D, uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade aumentada. E letra E, uma nota com frequência maior, pois o som não tem sua velocidade alterada ao entrar na água. Ok? Bom, gente, é o seguinte. Então, o som, a exemplo da luz, vai passar agora do meio ar para o meio água. O que é que vai acontecer? Vai mudar a velocidade, vai mudar o comprimento de onda. A frequência permanece a mesma. Ou seja, a pessoa dentro d'água vai ouvir a mesma nota. Certo? Ela vai ouvir a mesma nota, vai ouvir a mesma frequência. Tá, ok? Vai haver mudança na velocidade e vai haver mudança no comprimento de onda, certo? Ele pode até dizer aqui, por exemplo, na letra B, uma nota com frequência maior. Não, não é com frequência maior nem menor. A frequência é a mesma. Pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída. Tá, ok? Realmente, a velocidade ela vai alterar, mas não é por conta de uma frequência maior ou menor. Tá, ok? No caso da letra C, ó, uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade diminuída. Tá certo? Então a frequência não muda, o erro está no início. Letra D, uma nota com frequência menor, pois o som, ao entrar na água, tem sua velocidade aumentada. Também não. Tá, ok? A frequência é a mesma. E letra E, uma nota com frequência maior, pois o som não tem sua velocidade alterada ao entrar na água. Certo? No caso da letra E é o seguinte, ele diz que a velocidade é a mesma. Então ele muda a frequência, diz que a frequência é maior, e ele também está propondo aí uma mudança no comprimento de onda. Tá, ok? Então ele está querendo mudar os dois. Então pode gerar aí algumas dúvidas esse tipo de questão. Porque é o seguinte, nós temos da letra B à letra D, né, ou até a letra E, alternativas que são muito parecidas, né? Muda a questão no detalhe. Mas você percebe que no início logo das alternativas já vem um erro, certo? Quando ele tem uma mudança da frequência maior para mais ou para menos, né? Para maior ou para menor. Então tem que ficar ligado a esse tipo de questão, porque é uma questão aqui que até se você não souber a questão e quiser, por algum motivo, chutar, ela pode te trazer algumas dúvidas, porque nós temos alternativas que são bem parecidas e aquela que é correta é diferente de todas elas. Ok? É diferente de todas elas. Isso não é uma questão, um tipo de questão que é comum. Certo? Tem uma alternativa que é diferente de todas, que é a correta, e as outras bem parecidas, que são incorretas. Então tem que ter cuidado com esse tipo de questão. Tá, ok? Vamos para a quarta, né? Duas cordas, desculpa, de densidades lineares diferentes são unidas conforme indica a figura. A extremidade A e C estão fixas, né? E a corda 1 é mais densa que a corda 2. Então nós temos cordas de densidades e espessuras diferentes, ok? Admitindo-se que as cordas não absorvam energia em relação à onda que se propaga no sentido indicado. Pode-se afirmar que, letra A, o comprimento de onda é o mesmo nas duas cordas.
Letra B, a velocidade é a mesma nas duas cordas. Letra C, a velocidade é maior na corda 1. Letra D, a frequência é maior na corda 2. E letra E, a frequência é a mesma nas duas cordas. Bom, gente, assim como nós falamos da luz, nós falamos do som, nós temos o exemplo de uma corda. Ok? O que é que está acontecendo? Nós temos um pulso de uma onda passando do ponto A em direção ao ponto C. Vai acontecer aqui um processo de refração. A passagem da onda de uma corda, que tem uma densidade, para uma corda 2, que tem uma densidade diferente, é menos densa. Certo? O que vai acontecer? Esse pulso ele vai passar para o outro lado. Tá, ok? Só que ele passa para o outro lado tendo algumas consequências, lógico. Tá, ok? À medida que ele passa para lá, parte dessa energia passa formando uma nova onda do outro lado, certo? Uma outra onda também se forma voltando, né? Que vai ser a reflexão que acontece em toda a refração. Tá, ok? Isso na corda 1. Então ele vai passar de uma corda para outra. Então esse pulso, quando ele vai passar, ele também retorna. Então ele passa para lá, mas ele também retorna. Tá, ok? Mas aí, o que vai acontecer? O comprimento da onda, né, de onda, é o mesmo nas duas. As ondas vão ter o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Letra B, a velocidade é a mesma nas duas? Será? A C, a velocidade é maior na 1? Ou a frequência é maior na 2? Ou a frequência é a mesma? Gente, é o mesmo tratamento. Mesmo tratamento. A frequência ela vai ser a mesma nas duas cordas. Não vai ter mudança de frequência. Vai mudar velocidade e comprimento de onda. Tá, ok? O comportamento da frequência ele se mantém constante. Ok? Ó, no caso da letra A, o comprimento de onda é o mesmo nas duas cordas. Lembre-se o seguinte, que todo processo de refração, que é a passagem de um meio para o outro, certo? Nós temos a mudança de algumas características, que é o comprimento de onda e a velocidade. Então eu não posso afirmar que nem o comprimento de onda nem a velocidade é a mesma. Tá certo? Porque vai ter essa mudança. A velocidade ela vai mudar. Ela muda por conta do comprimento de onda que muda. Certo? A frequência ela não muda. Olha o caso da letra C. Ó. A velocidade é maior na corda 1. Por quê? Porque ela é mais densa? Não. Tá certo? No nosso caso lá, nós vamos ter, certo? A velocidade ela é mudando, mas ela vai ser maior na corda 2. Certo? Ela vai ser maior na corda, porque é uma corda menos densa, então ela vai ter menos resistência para poder ela se propagar. Certo? A letra D, a frequência é maior na corda 2. Certo? A frequência ela é a mesma. Ela não é maior e nem menor, ela é a mesma. Certo? Que é o exemplo da letra E, né? Que a frequência é a mesma nas duas cordas. Tá certo? Então tem que ter cuidado. Então vamos para a questão 5, né? Que é a última questão de hoje. Essa questão vocês irão fazer esses cálculos aí. Vou dar o caminho, vocês irão finalizar. Então é o seguinte, ó. A velocidade de uma onda sonora no ar é 340 metros por segundo. Né? Então no ar, o som, normalmente ele se propaga a 340 metros por segundo. Tem algumas dependências, como temperatura, densidade e outras coisas. Certo? E o seu comprimento de onda é de 0,340 metros. Ok? Então, esse é o comprimento de onda desta onda sonora no ar. Passando para outro meio, onde a velocidade do som é o dobro, certo? Então, a velocidade dobrou, ó, que é 680 metros por segundo. Então, o som estava num local em que a velocidade era 340, passa para outro em que a velocidade é 680. Ou seja, mudou. Mudou a velocidade do som. Tá, ok? Os outros, né, os valores da frequência e do comprimento de onda no novo meio serão, respectivamente. Ora, gente, é o seguinte. Se houve uma mudança da velocidade, houve uma mudança no comprimento de onda. Então ele está falando o quê? Frequência e comprimento de onda. O comprimento de onda já não vai ser o mesmo. Se o comprimento de onda era 0,340, eu já posso eliminar, por exemplo, a letra A e a letra B. Já não é meu tipo
né? Minha alternativa. O que acontece com a frequência permanece a mesma. Então você calcula a frequência, né, na primeira situação e você vai repetir para a segunda. Então você vai encontrar lá na letra C a resposta. Então façam os cálculos que vocês vão encontrar a letra C como alternativa, tá ok? Então com esta questão finalizamos a aula de hoje e até a próxima.